Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar como é feito o gerenciamento de senhas. Nós vamos precisar entrar em vários sites, né? Vão ter que fazer várias API keys em vários sites, na OpenAI, no Claude, no Gemini e no Hugging Face. Tem vários sites que você sempre tem esse procedimento. Você entra no site, você se cadastra e você ganha uma API que é um endereço, um número que você vai usar para acessar e ele contabilizar ali os teus gastos ali. Mesmo que seja conta gratuita, ele vai fazer o controle por ali. Então, você vai ter, na verdade, um arquivo de senhas, com várias dessas senhas. Não é uma boa prática você escrever essas senhas no seu código, tá? Nesse código que a gente está escrevendo, no IPYB ou no código PY, que é o código Python, né, escrito. Por quê? Porque esses códigos, normalmente a pessoa vai hospedar em uma nuvem, em um repositório central, tipicamente no GitHub. Então você carrega esses códigos todos no GitHub. Então não é legal que essas senhas estejam no código, porque alguém que acessa o teu código vai ver a tua senha. Então quando você carrega no GitHub, você carrega tudo menos o arquivo de senha. O arquivo de senha você não envia para lá. Então teria de ter uma maneira de eu gravar essas senhas todas num arquivo e depois eu leio esse arquivo. Bom, isso existe e é o que a gente vai fazer hoje. Isso que seria uma boa prática de programação, para você ter essas senhas gravadas num arquivo. Uma outra opção é você, quando entrar numa determinada plataforma, onde você vai hospedar essa página Python, vamos supor, você pode hospedar essa página no Back2App, no Replit, no Python Anywhere, né? Essas páginas, algumas delas, te oferecem a opção de você criar variáveis de ambiente. Então é uma configuração, vai ter lá uns settings lá em algum lugar, onde você configura as variáveis de ambiente, e ali você grava todas as suas senhas. Então, ao invés de você pegar essa senha de um arquivo, você vai pegar da variável ambiente. É uma segunda possibilidade, tá? Eu vou mostrar aqui como gravar, então, em arquivo. Então, vamos criar nosso novo arquivo aqui dentro do Jupyter Notebook, né? Já entrei no ambiente Python, que é o ambiente que a gente está trabalhando. A gente está carregando as bibliotecas aos poucos no Python, né? Desse ambiente Python que criou, dei esse nome, né, para ambiente Python. E aqui então carregamos o arquivo, vamos renomear ele para senhas.ipynb. Bom, a maneira mais simples de eu carregar essas senhas é então carregar num arquivo. Esse arquivo ele vai se chamar .env, é assim mesmo, .env. É o padrão que normalmente todo mundo usa. Então a gente vai vir aqui na pasta onde estão os meus arquivos, aqui na pasta corrente, né? E eu vou criar então meu arquivo new file. E esse meu arquivo vai se chamar .env. Ele dá untitled. Vamos renomear ele para .env. Ele não deixa renomear. Ele só carrega arquivos texto aqui. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que carregar isso por fora, tá? Eu vou chamar meu bloco de notas, e vou salvar esse meu arquivo com
o nome de .env. Aqui eu vou gravar então as senhas. Vamos supor que eu grave minha primeira senha. Minha primeira senha eu vou chamar de OpenAI API Key. E eu vou chamar de XXXPPP. Essa minha OpenAI API Key. É só um teste só que eu vou fazer. E eu vou salvar, então, eu vou salvar ele com todos os arquivos, .env. E vou gravar, então, naquela minha pasta onde eu estou gravando todos os arquivos aqui, que é na página usuários, Otimi e na pasta Udemy. Udemy. Vou gravar aqui o .env, tá? Salvar, salvei. Então eu tenho meu .env aqui, tá? Esse untitled aqui, ele já não me interessa mais, não serve, posso apagar. Você vê que o .env eu não consigo enxergar ele aqui pelo Jupyter Notebook, mas ele está lá. O Jupyter Notebook é que não enxerga. Ó, eu tenho aqui usuários Otimi e na minha pasta Udemy, olha, eu tenho lá todos os meus arquivos, tá? Clonagem, controle, CSV, tá tudo lá. E o .env está aqui, tá? Então o arquivo está lá, só que você não consegue enxergar ele no Jupyter Notebook, porque o Jupyter Notebook ele tem um tipo de filtro aqui que ele não permite, tanto que ele não permite eu criar o arquivo .env aqui. Bom, então esse é o meu arquivo .env, ele está aqui e ele está com minha chave OpenAPI Key, tá? O meu arquivo é o meu arquivo senhas que eu estou trabalhando. Então, o arquivo senhas, ele vai fazer a leitura desse arquivo. Para eu fazer a leitura, primeiro eu vou chamar a biblioteca que abre esses arquivos. Então, eu vou chamar from.env import load.env. Tentar chamar a biblioteca, deu erro na biblioteca. Ó, não conheço esse módulo .env. Aí como é que a gente faz? A gente pega a mensagem de erro, vamos perguntar para o chat GPT, joga a mensagem de erro, e ele vai dizer, ó, esse programa acontece por quê? Porque está faltando dar o pip install aqui nesse pip install python.env, tá? Então, nós vamos pegar, então, o nosso Jupyter Lab, que eu já abri antes, né? E eu dou Python pip install python.env. Pronto. Voltei aqui para os senhas. Tem dois senhas abertos. Vou fechar esse senha aqui. Senha, tá? E agora, novamente, vou executar. Ele agora executou correto, porque agora ele tem a biblioteca instalada, tá? Então, primeiro passo é abrir a biblioteca, depois eu vou chamar a minha função que lê o arquivo no load .env. Aí eu tenho .env path igual .env. Bom, isso aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai ler no diretório corrente, ele vai ler o arquivo .env. Ele deu true, sinal de que ele leu correto. Vamos ver se ele leu correto mesmo? Vamos ver nossa API aqui, eu vou chamar ela, minha variável vai se chamar OpenAI API Key igual, para eu fazer a leitura, eu vou ter que chamar uma outra biblioteca também, que é o import OS. Import OS. OpenAI aqui, vou chamar OS .getenv.
getEnv e o nome da variável, que é OpenAI API key. E depois eu vou dar um print nessa variável aí, OpenAI API key. Vamos ver se vai ler certo. Ele leu, xxxppp. Então, percebe, eu fazendo essas instruções, eu consigo ler a minha variável que está aqui, que está nesse arquivo aqui. Então, para eu carregar, basta eu atualizar com o valor correto da OpenAI API Key, isso a gente vai ver depois. E aí eu faço a leitura e tenho acesso por aqui. Tá? Bom, existe alguns servidores que, quando você for instalar isso num site, por exemplo, se você for instalar no Streamlit, ou se for instalar no Replit, ou em algum outro site, talvez ele não entenda isso aqui, esse .env path.env, talvez ele não entenda, ele esteja mirando para o diretório errado. Então eu vou dar mais algumas instruções para caso isso ocorra, né, que ele não consegue fazer a leitura do .env, é porque ele está olhando para o diretório errado. Bom, o que a gente pode dar de instrução aí que pode ser útil? Primeiro, é você ler o diretório corrente. Para ler o diretório corrente, vamos chamar assim de corrente minha variável, é igual a os.getCwd. Print currentdir. Então, isso aqui, ele me diz quem é o diretório corrente. Meu diretório corrente, no meu caso, é users, otimi, udemy. Tá? Tá certo. Aí, eu posso criar uma outra variável, chama de appdir. Onde é que está o meu arquivo? os.path.join corrente.dir. Vamos ver quanto que vai dar. É a mesma pasta, ele só colocou uma barra aí na frente, né? Então, eu tô lendo o diretório atual, tá? Então, por essa instrução daqui do os.getCwd, eu já tenho a situação do diretório atual. Então, eu posso pegar e montar um endereço completo. Eu posso mandar assim, ó, minha saída, ela vai ter o endereço completo, que ela vai ser os, ó, os.path.join currentdir.env, tá? O que isso aqui vai me dar? Isso aqui vai me dar o endereço completo, udemy.env. Pronto. E aí, então, é que eu poderia fazer o load.env. Load.env path igual a saída. É uma outra opção. Aqui eu vou ter load.env saída. Saída não é definida aqui, porque não é saída. Aqui é pedir. Pronto. E agora vamos ver se consegue ler certo, né? Leu da mesma maneira. Então você percebe o que eu fiz aqui? Primeiro eu estou lendo simplesmente .env.
Então, o arquivo .env tem que estar no diretório corrente, tem que estar no mesmo diretório que esse arquivo senhas está. Tá? Tudo bem, funcionou aqui, ele conseguiu ler. Só que vai ter alguns provedores que vocês podem instalar e que isso não vai funcionar. Por quê? Porque você tem que dar o endereço completo. Então, aqui eu estou mostrando, você pega o current dir, pega o diretório corrente, no meu caso aqui agora é users otme udemy, e depois eu junto, faço uma junção com o diretório com .env, que é o nome do arquivo. E aí dou o endereço é pedir completo, users.udemy.env. Agora eu uso esse endereço completo no load.env. No meu caso aqui, dá a mesma coisa, tanto um quanto o outro vai dar no mesmo lugar. Mas tem alguns servidores que eles vão te exigir o endereço completo. Caso contrário, eles vão estar pegando de outro lugar e não vai conseguir ler o teu arquivo, o .env. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar. Essa questão aqui vai ser uma questão bastante recorrente, que é a questão dos endereços, né? Das senhas, né? Então, é isso. Muito obrigado, então.